irmão, Jesus Cristo recita essa história, que não é uma parábola, no meu entender, porque ele fala o nome do mendigo chamado Lázaro. E Lázaro estava ali, passando por um processo de sofrimento, com enfermidade, enquanto bem ao lado estava aquele que tinha de tudo. Aí Deus ele coloca esta comparação entre duas pessoas para que nós venhamos a aprender. Que um tinha a prosperidade material, que um tinha de tudo, uma família amparada, e um tinha de tudo para ser feliz na felicidade humana. Existe um propósito no mundo que diz que o dinheiro traz felicidade, dinheiro traz facilidade, mas a felicidade verdadeira nós vamos aprender nesta palavra que está em Deus. A felicidade verdadeira está em comunhão com Deus. E aquele homem, ele tinha, apesar de estar numa situação difícil, ele tinha comunhão com Deus. E quando você está em comunhão com Deus, a tua fé te faz colocar forte, apesar que na visão do homem tu não tem nada. Apesar que na visão do homem muitas das vezes tu é um derrotado. Apesar que na visão do homem tu é o quê? Desprezado. Aí você está cheio de doença. Aí tu olha para a vida daquele irmão cheio de problema, tu vai dizer que não tem Deus na vida dele. Eu mesmo já ouvi esta frase: tudo já acontece contigo, mas tudo acontecia com Jó, tudo aconteceu com os apóstolos. Se fosse por isso a vida de Paulo não seria fácil, porque ele tinha Deus na vida dele. Mas Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nesta parábola Jesus não falava que ele estava presente, mas o Espírito do Senhor estava auxiliando aquele mendigo. E ao mesmo tempo que ele está ali auxiliando o pobre, ele está querendo salvar o rico. Ele está ali dando a oportunidade para salvar aquele que precisa de salvação. Será que Deus não olhava para aquele mendigo e dizia: o teu coração vai te salvar, a tua atitude de não blasfemar contra mim vai te salvar? Porque se ele tivesse pecado ali, ele não estaria sendo consolado por Abraão, como diz a palavra. E a palavra de Deus vem dizer, logo no começo da parábola, que ele se vestia com linho fino. Somente quem tinha dinheiro tinha condição de comprar as melhores roupas. Cor púrpura é uma cor, é um vermelho bem forte, quase cor de vinho, e somente as pessoas nobres, amém? Quem está entendendo? Somente as pessoas nobres poderiam usar. Aí vamos olhar para o dia de hoje. Tem pessoas, porque ela compra uma roupa cara, ela acha que ela está superior a outra. Tem pessoas que se apegam às coisas materiais. Não, eu comprei um carro, agora eu quero um maior, um melhor, para me mostrar que eu sou melhor do que o outro, que eu tenho mais do que o outro, que eu tenho dinheiro, que eu tenho poder. E muitas das vezes a pessoa chega a um cargo político, ou vira um empresário, ou ganha muito dinheiro, aí entra na cabeça dela que ela tem um poder. Aí às vezes assume um cargo, uma autoridade. Jesus disse para aquele homem que ele não tinha autoridade sobre ele, que toda autoridade é constituída por Deus. Aquela que não vem pela constituição de Deus, para Jesus aquilo não, para nós não tem valor. Porque tem autoridade que ela não é constituída por Deus. Tem muitas pessoas que têm autoridade no mundo das trevas, né? Bruxos, feiticeiros. Eles são autoridades constituídas por Deus? Não. Então nós temos que entender. Está se falando de autoridades constituídas perante os homens, dentro da lei, da legalidade.
Então aquele homem, ele se amparava na sua vida material. Aquilo para ele era tudo. Ele não procurava o tempo para buscar Deus. Será que não ouvia-se falar em Deus na época? Sim, porque Abraão já tinha passado por lá. Abraão já tinha feito os altares. Abraão já tinha feito os sacrifícios. Já havia o ensinamento. Mas ninguém atentava para aquilo, porque estava preso a uma imagem, estava preso a este mundo. Por isso que a palavra de Deus diz: se tu estiver preso no mundo, tu não vai subir, tu vai ficar. E se tu for amar as coisas do mundo, tu nunca vai amar as coisas de Deus, porque não dá para te servir dois senhores, só tem um. O outro é derrotado, o outro já foi rebaixado, e o poderzinho que ele tem ainda foi Deus que deu, porque quem dá poderes aos anjos é o Senhor. E ele foi um anjo caído, com a terça parte de uma legião. E tem gente servindo essa minoria, não quer servir Deus. Ah, mas porque ele dá poder, mas no final vai haver morte. O salário do pecado é a morte, não tem como. O arrependimento é a salvação através de Cristo. E a palavra está dizendo que aquele homem, eles morrem todos os dois no mesmo tempo. Aí observe que Jesus, ele faz uma colocação, que eles morreram ao mesmo tempo. Deus quer dizer que perante a morte nós somos iguais. Lá no cemitério, depois que está debaixo da terra, Deus não vai olhar o teu dinheiro. Deus não vai olhar se tu morreu rico. Deus não vai olhar se tu morreu pobre. E o que vai fazer a diferença após a morte é como está a tua condição diante de Deus hoje. Aí que está a diferença. Como é que está a tua vida diante de Deus hoje? Deus não quer saber que roupa tu está vestindo. Deus não quer saber se tu já está com a tua casa. Deus não quer saber. Não, isso são bênçãos. Deus quer saber. Ele não vai fazer diferença da tua vida pelo que tu tem ou que tu não tem. Ele vai fazer a diferença se tu está na presença de Deus ou não. Se tu está buscando a presença de Deus, porque tem isso, às vezes tu está buscando e não está conseguindo. Deus também sabe das tuas limitações, mas Ele sabe porque tu não está conseguindo, muitas das vezes, porque tu não está te esforçando, tu não está buscando. Tu acha que lá para fazer a caridade, aquele homem não tinha condições de ajudar aquele mendigo? Tinha. A Bíblia diz que ele queria apenas as migalhas, mas era um teste para ele. Todos os dias nós estamos passando por testes, e toda vez que nós somos aprovados, Deus nos coloca no outro nível, e este nível é para o crescimento espiritual. E cada vez que tu cresce mais espiritualmente, mais perto de Deus você fica, e aí tu começa a entender as coisas de forma diferente. Tu não vai olhar para o cordão de ouro no pescoço do teu irmão. Para mim não tem valor nenhum. Não vou olhar para o cargo que ele está hoje, se ele é um prefeito, se ele é um vereador, se ele é um empresário. Amanhã ele pode não ser. E lá no céu, lá no julgamento, ele não vai ser nada disso. Ele vai ser igual perante Deus. Aí Deus vai julgar o que ele é. Aquele que obedeceu e aquele que não obedeceu. Para Deus o que importa é isso. Não importa a tua raça, não importa a tua classe social, não importa de que família tu é. Tem pessoas que vieram de famílias destruídas, tem pessoas que não têm pai, não têm mãe, não têm nenhum parente, e hoje estão na presença de Deus, porque eles escolheram estar. Então não há impedimento para que você venha adorar o teu Deus. Não existe barreira para você dizer: eu não quero saber de Jesus. Nada te impede. Agora o que vai acontecer, que no momento certo nós vamos para o Hades. A palavra de Deus, Hades, significa inferno. Para algumas religiões, o purgatório. Porque na verdade nós seremos entregues após a volta de Jesus. As escrituras sagradas dizem que Ele vem, ressuscitará todos os mortos e todo o joelho se dobrará. E a partir que o joelho se dobrará, Ele arrebatará a sua igreja. A igreja daqueles que foram chamados e foram escolhidos. Aqui nós fomos chamados, irmão. Nós estamos sendo chamados para pregar.
nós temos sido chamados para ouvir a palavra, mas não garante que nós seremos escolhidos. Não existe isso, crente salvo. Não existe aquele que só porque está dentro da igreja, debaixo de um paletó, está salvo. Não foi assim que eu aprendi. O Espírito Santo diz que no final da carreira, Paulo escreve: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aí que é o segredo: combater o bom combate, não desistir, não dar trégua para o inimigo, lutar, completar a carreira. Quando está chegando o último dia da tua vida, tu vai dar o último fôlego, vai descer ali no caso de Paulo, um machado sobre o seu pescoço. Ele disse: eu guardei a fé. A fé em quem? No meu Jesus Cristo, no meu Salvador. Tu acha que um homem daquele, se ele pudesse negar Jesus ali, com um facão no pescoço, para salvar a vida dele, ele negaria, rapaz. Isso era uma palavra, dizendo: não conheço Jesus não. Mas então ele entregou a vida por Cristo. Somente quem conhece Jesus pessoalmente, somente quem conhece Jesus com a própria voz do Espírito Santo, este vai lutar até o final, porque o Espírito Santo vai dar o quê? Coragem para ele. Não vai dar espírito de temor, vai dar sabedoria e vai colocar ele na direção de Deus. Aí vamos ao texto que diz que aquele rico estava ali pedindo água, mas tinha um abismo muito grande entre ele e Lázaro, que estava no seio de Abraão sendo consolado, enquanto o outro estava atormentado. Aí nós vamos para a prática. Tem um vídeo na internet que eu vi um médico, Dr. Robin, que tinha um programa no SBT. Ele fala que ele salvou a vida de vários narcotraficantes, e estes narcotraficantes, após ressuscitarem da morte, disseram que existe sim um inferno. Eles chegavam e contavam, disseram: uma sede muito grande, eu queria água, não tinha, era um fogo na garganta e não conseguia beber água lá, e retornaram à vida para ter mais uma chance. Ele dizia que era homem cheio de tiro, cheio da facada, que voltaram à vida falando isso. Então eles disseram: o mundo espiritual existe, e veio se cumprir então nessa escritura que fala a mesma coisa que o rico falou. A quentura é grande, deixa que aquele que estava desprezado lá na terra molhe minha garganta. É por isso que tu não tens que te preocupar se alguém te critica, se alguém está contra ti. Tu deve te preocupar se você está perto de Deus, se você está em comunhão com Deus, se você está obedecendo a palavra, porque na hora que você for para o Hades, lá isso vai fazer a diferença. Ou tu vai ser consolado, ou tu vai ser atormentado. Aí mais adiante o texto vai dizer, para finalizar, que lá no momento, bem, eu já estou aqui numa situação que não dá mais para mudar, mas lá ficaram meus filhos, lá ficaram os meus irmãos, lá ficaram a minha família. A palavra de Deus diz que ele pede para Abraão que avise a família dele, e Abraão diz: não, nós já temos Moisés e os profetas. Assim diz esta palavra ainda hoje. Não adianta que a tua mãe não vai te defender diante de Jesus. Ah, minha mãe morreu, ela está intercedendo lá por Deus, com Deus por mim. Isso não existe, porque a palavra de Deus diz que após a morte segue-se o juízo. Ninguém volta, ninguém vai aguardar o julgamento final. Então ninguém faz obra como o rico queria fazer a obra lá depois de morto. Por isso que você tem que aproveitar a oportunidade hoje, que você está vivo, que você está respirando, que você está consciente, que você não está no leito de um hospital, numa maca. É agora que tu tens que aproveitar, porque depois da morte tu vai virar um rico ou um Lázaro. Aí você escolhe o que você quer: ser consolado pelos santos, por aqueles que foram fiéis. Glória a Deus. Você quer ser consolado ou quer estar pedindo água e não vai ter água, porque tem um abismo muito grande que tu mesmo construiu aqui na terra. Não foi Jesus que construiu o abismo entre o pobre e o rico. Não foi Deus quem construiu o abismo entre o pobre e o rico. Deus, ele nunca vai construir um abismo entre os irmãos. Ele vai construir uma ponte para ligar vocês.
Naquele momento ele construiu uma estratégia para ligar o pobre e o rico, para mostrar para ele que aquele homem que não tinha dinheiro, mas ele tinha um valor perante Deus. Hoje você pode não ter dinheiro, você pode não ter cargo social, você pode não ter nada materialmente, mas perante Deus tu tem o mesmo valor que Lázaro, porque o que vale para Deus é a tua fé, a tua atitude de fé. A partir daí, cabe a Deus te honrar nesta vida, ou cabe a Deus te honrar no seio de Abraão, dependendo do teu propósito. Nós podemos dizer então que João Batista era um pobre coitado? Não, João Batista, aquele que batizava, ele era um abençoado, apesar de ter a sua cabeça cortada, mas ele cumpriu o seu propósito na terra, que era preparar o caminho do Senhor. Ele batizava com a água, mas depois dele veio aquele que batizava com fogo, e está batizando até hoje com o fogo do Espírito Santo, que é o Nazareno, Jesus Cristo, aquele que salva, aquele que fez o sacrifício, aquele que morreu na cruz, aquele que veio e se fez carne, aquele que veio, lutou e luta até hoje para converter as pessoas que acreditam nele. Esta semana, ontem eu coloquei mesmo um vídeo no meu status de um jovem, não sei nem o nome dele, algumas pessoas aqui viram. Ele veio de um momento do PCC do crime, ele veio do tráfico de drogas, com pistola na mão. Depois ele entrou para a magia negra, do candomblé, da feitiçaria. Depois ele se torna bruxo. Aparece ele nos vídeos incorporado, segurando vela. Aparece ele no vídeo com os olhos pretos, negro como a noite, incorporado de um demônio. E logo em seguida aparece ele usando droga. E logo em seguida aparece ele participando do culto. Depois que ele participa do culto, ele aceita Jesus. E quando ele aceita Jesus, Jesus diz para ele: agora é comigo, tudo aquilo que não é de mim eu vou tirar. Ele foi tirando tudo aquilo, ele foi tirando o vício, ele foi tirando as amizades, ele foi tirando a forma de se comportar, ele foi colocando ele no alinhamento com Deus, e ele está hoje pregando a palavra de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então aquele exemplo é muito forte, que nada é impossível para Deus, que até alguém que veio do mundo do crime pode se tornar um homem de Deus, porque ele aproveitou a vida agora. Ele não deixou para mudar de vida lá no cemitério, ele não deixou para mudar de vida lá no hospital, porque às vezes as pessoas só querem saber de Deus quando já estão no final das horas. Eu estou com uma doença agora horrível, oh meu Deus, me cura. Eu estou com câncer, eu estou com não sei o que no estômago, eu estou, ai meu Deus, me cura. E Deus vai lá e cura, para dar mais uma chance, como ele deu para aqueles traficantes. Aí, será que todos vieram lá da quentura do Hades e aceitaram Jesus? Não sei, porque cada um só dói a barriga, quem procura o prato, mata a fome, depois esquece de agradecer a cozinheira que fez a comida, que deu aquele prato de comida. Amém? Fique com essa palavra nesta noite, para edificar a sua fé, para a honra e glória do Senhor Jesus.